Prontinho, gravando. Olá, boa noite, boa noite. Eu quero dar as boas-vindas a todas vocês. Eu estou muito, muito, muito feliz. Eu estava aqui abrindo o campo, estou com incenso, com vela acesa aqui, com muita proteção. Eu estava aqui abrindo o campo e fiquei emocionada, porque ter esse estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos é um sonho muito antigo. É um sonho de muito tempo, de trazer, de proporcionar, de falar mais, né, de pregar a palavra do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E eu sempre tive muita vontade de compartilhar e não tinha disponibilidade de tempo, outras prioridades, muito trabalho, né? Então sempre foi tudo muito, muito um desejo muito profundo. E num dos encontros à lua esse ano, eu desafiei as minhas mulheres, desafiei as minhas deusas e disse: se vocês me derem pelo menos 10 curtidas, 10 mulheres para estudarem o livro Mulheres que Correm com os Lobos, eu monto um grupo de estudos esse ano. A curtida veio assim, na postagem, e hoje nós estamos com 30 mulheres nesse grupo, né? Eu fico muito honrada, né? Então, assim, estou muito feliz. E mais mulheres, eu tenho certeza que quando nós iniciarmos, vão começar, né, a se juntar, e esse grupo vai só crescer, até porque, como eu comentei, a gente vai ler o livro inteiro, então é longo. E eu fico muito grata pela presença, pelo tempo, pela confiança, pela companhia de todas vocês. Muito, muito, muito obrigada. E para algumas meninas que estão aqui no grupo e que vão iniciar essa leitura, são indicações de deusas do encontro à lua. Né? Então, não me conhecem, não conhecem a Estélio, então uma gratidão aí dobrada. E eu quero apresentar um pouquinho hoje o que, que eu sou, né? Um pouquinho da Estélio, né? Sem prorrogar muito. Talvez vocês que estão aqui presentes, se quiserem se apresentar também, já que não estão às 30, que senão já ia uma hora. Mas que vocês quiserem se apresentar, falar um pouquinho também dessa conexão. Ou depois a gente pode colocar no grupo também todas se apresentarem, onde está morando, onde está vivendo, né, qual é a conexão com esse livro, leu, não leu, nunca pegou, nunca ouviu falar, se conhecendo agora. E aí a gente pode também trazer isso no grupo, no Movimento para Todas, né, explicar um pouquinho o que é Stellium, até o Encontro à Lua, já que ele é obrigatório para quem está aqui nesse estudo, né, e como é que vai funcionar, certo? Pode ser assim esse roteiro? Então, né, primeiro, eu sou a Aline, eu sou terapeuta integrativa, tenho dezenas de formações, passou de 70. Sou taróloga também, é a minha grande paixão, mestra em tarô. E, né, uma grande apaixonada pelos conceitos, né, do livro de Clarissa. Né? Eles são conceitos e a filosofia que ela utiliza desse arquétipo da mulher selvagem e norteiam minha vida. E, né, eu tenho muitas vidas nessa vida, né? Essa é agora a minha fase, né, muito feliz e realizada profissionalmente, mas eu já vivi também outras fases, né, no início da minha carreira profissional, eu trabalhei como médica veterinária, eu sou veterinária, era geneticista, né, então eu sou uma pessoa da área de saúde, e durante todas essas minhas transições de vida, né, expansões de carreira, eu fui perdendo ossos, eu também fui me anulando, tentando caber, tentando aceitar padrões, tentando entender. Acabei entrando em um relacionamento nocivo, em um relacionamento destrutivo, e aí eu ganhei da minha irmã esse livro. E aí é um livro, né? Não é um livro bonitinho, coloridinho, com figurinhas legais. Então eu comecei a ler, eu adoro ler, comecei a ler, e aí li o primeiro capítulo, que falava de La Loba, e falava exatamente da destruição do céu selvagem. E aí eu chorei muito, passei uma semana chorando, não consegui mais pegar no livro por 3 meses. E isso é outra coisa também que acontece com muitas mulheres, que começam a ler o livro e aí dá um bate, né, dá um mal-estar e aí fecha e não toca. Então eu também quero que esse grupo seja uma grande rede de apoio para todas as consciências, para todo, né, todo tapa de consciência que vocês forem levando, que esse é o objetivo, a gente está aqui para isso, né, para que todos os sonhos também, porque é um livro arquetípico, a gente possa ir debatendo e conversando, certo? Então, né, dentro dessa minha transição, dessa minha busca pelos meus ossos, eu acabei entrando num momento sabático da minha vida, e nesse momento as terapias surgiram para mim, para cuidar de mim, e eu queria entender mais, queria saber como era que funcionava, a pessoa botou a mão, aplicou um negócio chamado reiki, no outro dia eu estava 100% melhor, tinha parado de chorar, voltado a dormir, passou ansiedade, e por que a pessoa fez isso? O que, que tem na mão dela? E aí eu comecei a fazer cursos. E aí comecei a atender amigas que começaram a indicar mais e mais. Eu tenho amigas aqui dessa fase, sou muito honrada por isso, né? Lá dos primórdios, em 2022. E foi quando 21, 22, né? Carol aqui.
Então, eu tenho uma grande alegria dessa trajetória, e nesse processo eu fui me capacitando e cuidando de mulheres e me encantando por esse universo, né, das minhas deusas. Então, a Stellium nasceu desse processo. Hoje a Stellium, ela é um grande projeto, eu tenho várias, né, várias abordagens, mas uma delas é cuidar das mulheres, que é o Encontro à Lua. Né, o Encontro à Lua é um grupo terapêutico online, ele é gratuito, vai ser gratuito para sempre. Eu tenho sócios hoje na Stellium e eu bato o pé que o Encontro à Lua é gratuito. Ele é e sempre vai ser gratuito. E é um momento terapêutico mensal só para mulheres. Uma vez por mês a gente se reúne e faz terapia juntas. Olha que delícia. Né? No começo da Stellium ele era presencial, talvez um dia até volte a ser em algumas cidades, mas hoje ele é totalmente virtual e somos 80 mulheres. Então é um grupo que eu tenho muita alegria. E por ter sido uma demanda desse grupo e dessas mulheres, um estudo mais profundo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, foi que eu criei esse Stellium Estudos. Então, a ideia é que a gente possa trazer esse livro, né, estudar capítulo por capítulo, ter pausas suficientes para vocês entenderem esses capítulos e que nós possamos usar ferramentas terapêuticas também. Então, cada encontro não vai ser só um clubinho do livro. Cada encontro vai ser um momento de expansão de consciência e terapia. Então, todos os capítulos terão desprogramação neurobiológica, que é uma terapia que eu trabalho, que é a DNB, que quem já conhece é muito fã, e a gente vai trabalhar no nível de crenças, de reprogramação, de liberação, né? E terão DNBs para o livro. Então, por exemplo, ao invés de desprogramar a sua falta de limites, né, ou a dificuldade de dizer não em determinadas situações, a gente vai trabalhar com termos do livro, né? Em todos os lugares em que o seu rio está poluído, né, em todos os lugares em que você ainda permite a presença das infinitas faces do Barba Azul na sua vida, você desprograma agora. Então, eu quero usar termos do livro, e é por isso que é importante que vocês tenham plena consciência do que é aquele termo e de tudo que ele vai impactar na hora que eu fizer o comando, tá? E também vamos trazer, conforme cada conto, ferramentas terapêuticas energéticas. Né, vamos trazer também, porque tem contos que trabalham o amor, né, como a mulher esqueleto, né, como o Manauí, a busca do parceiro ideal, e aí é interessante a gente trazer uma Love Flame, né, trazer uma Diksha, para que vocês possam expandir o campo, se conectar ao perdão, né, já tem contos que trazem a nossa força, o nosso ímpeto, né, como Vasalisa, né, como a Menina Sapatinhos Vermelhos, para a gente poder, né, dar um basta, acabar com padrões. Então é interessante trazer terapias também mais intensas, um reiki celta, né, e algumas outras ferramentas. Então eu quero que os encontros sejam um momento que vocês possam tirar realmente mensal, gratuito, né, para que vocês possam integrar os conceitos desse livro. E qual é a promessa, então, desse projeto, dessa ideia? Minha gente, quando acabar esse livro, vocês têm noção de como todas nós estaremos? As transformações que nossas vidas podem ter? Porque eu já li esse livro, já estudei, já me desprogramei várias vezes, mas nunca em grupo. E nada é maior do que o poder da união de mulheres. Nosso campo, nossa força, nossas espiritualidades conectadas, olha só. Então, para as deusas que estão chegando agora e ainda não me conhecem, eu quero deixar claro que o Stellium Estudos, ele é o estudo sim, a gente vai ler, debater, um estudo mesmo, né? Como se fosse fazer uma prova. A gente vai ler, estudar e debater, mas tem uma abordagem holística, tá? Eu também sou psicanalista, né? E eu adoro os conceitos junguianos, então a gente vai ter uma abordagem sim, mas não é só terapia. A gente tem uma abordagem espiritual. E aí, claro, né, das deusas novas que não se conectarem a esse tipo de movimento, a esse tipo de conhecimento, de frequência, sejam muito livres, né, para saírem, voltarem como preferirem, certo? Eu quero que vocês digam sim hoje a esse estudo, porque nós vamos ter um processo longo, um processo que vai mexer em muitas camadas, mexe com a família, com a nossa relação com os nossos pais, com os lugares de abuso, né, mexe com a nossa sexualidade, mexe com a imagem do nosso corpo. Como é que você está vendo seu corpo? O quanto você recebe o seu corpo? O quanto a gente tenta mutilar de infinitas formas o nosso corpo? Então, esse livro, ele aborda tudo isso, né? E nós temos um resgate muito profundo. É tanto que esse livro, ele é tão poderoso e mágico que ele geralmente é dado de presente, e geralmente uma mulher recebe. Ou mulheres iniciadas que chegaram até ele por puro chamado passam a dá-lo de presente.
Eu já dei vários de presentes, eu tenho edições lacradas em casa para dar de presente. Toda vez que ele baixa o preço na Amazon, eu compro uns 2, uns 3. E deixo em casa, que eu sei que a deusa vai aparecer. Então, bem-vinda. Então, a ideia é que a gente possa ter esse estudo, e a minha proposta para vocês é que a gente faça um capítulo a cada 15 dias, tá? Ah, Aline, esse capítulo, ele em 15 dias eu leio mais rápido, eu leio o livro inteiro em 15 dias. Eu sei, eu acredito, mas eu acho que 15 dias é um período para você ler um capítulo, integrar, talvez ler de novo, fazer algumas atividades que eu quero passar, né? Se permitir se conectar àquele chamado, talvez compartilhar no grupo, ajudar outras mulheres. Nós temos um grupo muito heterogêneo com mulheres do mundo todo. Então, o que acontece? É importante que a gente também tenha esse espaço de respeitar as rotinas. Tem gente que tem mais tempo, tem gente que tem para nada e está aqui tentando. Né? Então, vamos tentar um capítulo a cada 15 dias? O que vocês acham? Eu acho que se colocar um por mês, primeiro que são 16, a gente vai se perder no meio do caminho. Ótimo. Segundo, se colocar um por semana, no fim das contas vai dar um nó. Porque eu li um, não li o outro, já teve outro encontro, já não tem mais nem que encontro que tá. O objetivo desse livro não é esse tipo de leitura. Não é um livro para a gente ter pressa para acabar. Vamos fazer assim, vamos ler juntas para sempre esse livro? Quando ele acabar, a gente recomeça e recomeça. Vamos tirar um prazo? A gente, tudo tem que ter prazo, tudo tem que estudar, porque senão o negócio lá expira. Eu comprei um curso e daqui a pouco ele não vence, eu perco acesso. Não tem prazo. Né? Vamos criar um círculo de mulheres que se conectam à sabedoria desse livro, capítulo a capítulo, e é sobre isso. Topam? Então a gente lê um capítulo, debate, degusta, integra, repete, relê, e aí lê o próximo capítulo de novo, tá? Então vamos fazer os encontros quinzenais. Vou colocar uma média nos encontros de 1 hora a 1 hora e meia, para a gente também não prorrogar tanto, porque se deixar, vocês estão vendo que eu falo bastante, a gente vai 300 horas, eu sou apaixonada por esse livro. Então vamos tentar colocar uma média de 1 hora e meia, e aí eu vou pedir que vocês coloquem na agenda de vocês um intervalo de 2 horas, para quê? Assim como eu faço nos meus atendimentos de terapia ou de tarô, para que você tenha um intervalo para dar uma respirada. Né? Dependendo do dia que o encontro cair, às vezes você tem outro compromisso, ou você marcou com alguém, e aí você já sai. Nossa vida é meio assim, né? Então vamos tentar deixar pelo menos uns 30 minutos para você parar, tomar uma água, pegar uma brisa na varanda, e aí você retoma a sua vida. Pode ser? Então, bloqueiem 2 horas na agenda, né? E aí, quando será o próximo encontro? O próximo encontro vai ser para a gente definir. Se vocês preferem durante a semana, se vocês preferem que seja no final de semana. Vai ter momentos em que a gente vai pegar a semana de feriado. Então, eu queria que a gente, pelo menos, deixasse os próximos 3 encontros marcados. E a gente fosse blocando de 3 em 3, até para ter mais previsibilidade ao longo do mês, certo? Então, vamos deixar os próximos 3 encontros já definidos, e aí vocês já se planejam e se organizam. Se no dia tiver algum imprevisto, vai ter a gravação. Para esse primeiro encontro, eu quero que vocês se conectem ao livro, né? Eu comprar o livro para quem ainda não tem e ler a introdução. Então, a introdução ela é bem pequenininha e ela só dá um norte. E aí nós temos duas opções. Ou a gente lê a introdução e se encontra na semana que vem, que em uma semana eu acho que dá tempo. Ou a gente se encontra daqui a 15 dias e coloca a introdução e o primeiro capítulo La Loba juntos, que também é pequeno. E aí depende de como vocês preferirem. Se quiserem daqui a 15 dias, a gente coloca esse primeiro pedacinho do livro, na introdução, nananã, aquele bababá. E essa introdução é muito importante porque tem conceitos fundamentais do livro. Por que se chama Mulheres que Correm com os Lobos? Por que não corre corre com os ursos também, ela fala, né? Por que não corre com outro animal? Por que lobo? Né? Por que corre? Né? O que tem a ver o que com o que, né? Por que self selvagem, self instintivo? E qual a importância de entender o self instintivo? Né? Se for assim, é melhor só pegar os conceitos psicanalíticos tradicionais e tá ótimo. Por que na mulher é diferente? Por que é preciso considerar os ciclos, os ritmos, considerar o self selvagem, considerar a parte histórica social, para que eu possa trabalhar de forma terapêutica a mulher? Não é igual trabalhar homem. Por quê? Então, essa introdução explica isso. Ela traz muitos porquês, inclusive ela tem uma série de perguntas, mas ao final desse trecho, que né, são perguntas fundamentais do livro. E aí então vem o primeiro conto, que é La Loba. Outro aspecto desse livro é que ele é todo junguiano, então ele é todo arquetípico. O que são arquétipos? São visualizações do inconsciente.
Então, são imagens, né, são símbolos do inconsciente que a gente utiliza para representar algo que é comum a todos. Então, quando eu falo sobre urso, lobo, né, sobre essa ferocidade, automaticamente a gente já pensa em algo assim. Então, ela traz arquétipos, e aí ela traz contos, né? Os contos não são continhos, né, pincelados da Disney, são contos fortes, contos intensos, contos provocativos feitos para refletir. Então, todo capítulo tem um conto e é sobre o conto que o capítulo trabalha. Às vezes até mais de um conto. Mas a gente tem o conto-chave daquele capítulo, certo? E aí, ele também é construído, e a importância de ler de capa a capa, de uma forma que a narrativa é complementar. Então, Clarissa, né, que é uma psicóloga junguiana maravilhosa, ela é PhD, na verdade, é doutora, e ela nasceu nos Estados Unidos em 1945, mas os pais dela são, né, imigrantes, e aí ela acabou tendo uma criação muito permissiva, muito diferente, ela viajava muito, no livro ela fala muito sobre ela também, ela viajava muito, e ela acabou encontrando muitas pessoas e ouvindo muitas histórias, tanto que ela disse que ela é uma contadora, né, além de artista e mais várias coisas, e maravilhosa, né, então ela acabou trazendo muitas histórias, algumas histórias ela inclusive, né, fez um processo de lapidação para trazer mais elementos, ela até cita em alguns capítulos versões daquele próprio conto, em diferentes culturas que ela foi encontrando enquanto ela fazia essa pesquisa, e ela foi criando esses contos para então construir os aprendizados. Então, o que acontece? A gente vai explorar esses contos, trazer a simbologia deles para a vida, e então passar para o próximo conto com base no conceito que já foi construído, consolidado e estruturado dessa primeira parte, tá? Então, é importante sempre seguir essa sequência quando faz a primeira leitura. Porque, por exemplo, quando ela chega no Barba Azul, ela fala de La Loba. Se você não leu La Loba, você não vai entender nada de Barba Azul. Quando ela chega em Baba Yaga, ela fala de Barba Azul, só que aí você não leu La Loba, não leu Barba Azul, também já não vai embolar com Baba Yaga. Então a gente vai seguir essa sequência, construir essa narrativa, e aí então ir desenvolvendo e abrindo espaço. E essa é a grande palavra desse estudo, espaço. Eu quero que vocês abram espaço na vida, espaço no coração, espaço na mente, espaço nos diários, para que vocês possam receber La Loba na vida de vocês. Ela é um simbolismo muito forte, poderia ter vários outros nomes, mas esse é um nome mágico, e esse livro é mágico, né? Esse livro mudou a minha vida de infinitas formas, eu não ando sem, não vivo sem. Até mesmo hoje, eu uso ele até para consultas pontuais. Eu faço uma pergunta a La Loba e abro um trecho. Não tem uma vez, minha gente, que eu não tenha terminado em lágrimas. É muito forte depois que você se conecta, né? Recebam o livro de vocês, né? Para quem é de ritual, faça um ritual, consagre o livro, né? Traga o livro como uma parte sua, traga o livro como algo que é da sua posse, ele lhe pertence, ele é o seu grimório, ele é o seu livro mágico, é o livro encantado, né? Das grandes bruxas ancestrais. Então, coloque esse conhecimento dessa forma e se conecte a ele, que assim ele será. Faz sentido para vocês funcionar dessa forma? O que vocês acham? Muito Alguém bom. quer falar? Alguém quer falar? Vamos falar? Ai, para mim ele foi bem forte também. Ele parece que ele chegou. Eu ganhei ele também, ganhei de uma amiga, foi repassado. E quando eu comecei a ler, a primeira parte já era o que eu estava vivendo mesmo. Chorei um monte também. E eu andava com ele sempre, agarrada assim, só que eu fiquei meses sem ler, mas todo dia andando com ele, e eu não abria. Aí quando você abre para ler, exatamente você tá passando na hora, assim, é muito incrível. E é que todas falam também, né? Abre, você tá no momento exato. É muito, muito forte, muito bonito. Demorei 1 ano e meio para ler inteiro. Eu demorei a primeira vez também. Muito bonito. E aqui a gente vai erguer um voto de ir até o fim, né? De ler ele de capa a capa, dizer a ele, eu vou até o final. Não importa o que aconteça, não importa como fique, eu estou em grupo, eu estou amparada, eu estou forte, eu vou ler inteiro. Falando assim até para assusta, né? Mas não é não, gente. É porque senão a gente tende a dizer, daqui a pouco eu pego que eu tô sem tempo. Peraí que tá corrido, final do ano, dezembro, Natal, depois eu vejo, depois eu acompanho o grupo.
E aí a gente foge, né? Aquele modo fuga ativado e se afasta da consciência. Se isso acontecer, eu quero que vocês estejam muito despertas para ver que vocês estão fugindo do livro. E aí fala no grupo, fala comigo. Se realmente naquele momento bater um não redundante, tudo bem. Pode continuar do grupo, ancorada pela força da egrégora, recebendo toda a proteção. Você pode sair do grupo e dizer não quero. Não tem culpa, tá? Não quero que vocês se sintam culpadas ou forçadas a se conectarem. Às vezes vocês vão dar um gole desse livro e é o que é para essa fase da sua vida. E outras de vocês vão mergulhar de cabeça e sair completamente transformadas na outra margem. Então, que seja como deve ser, né? Mas não entrem na culpa, não entrem no julgamento, fala comigo, fala, né? Eu demorei até um pouco a fundar esse grupo, porque eu prometi às meninas que faria. Isa tá de prova, ficou me cobrando, né? Eu prometi em julho, né? E estou abrindo a turma agora em outubro, porque eu precisava de tempo, de energia, de espaço, né, nos meus projetos, para ancorar esse grupo e dar suporte a vocês. Também é por isso que é obrigatório ser membro do Encontro à Lua. Porque nesse momento eu estou usando o Encontro à Lua e a força energética que eu já criei para o Encontro à Lua como base. Né? Então, quem está dentro do Encontro à Lua é como se a gente já tivesse uma grande bolha de proteção e luz, e então eu estou usando essa força para fazer um pedacinho aqui e colocar a gente juntas, para não ter que criar uma nova estrutura aqui, tá? Por que uma bolha de proteção? Por que tanta coisa, Aline? Porque, vamos lá, vamos trazer uma consciência também. Estamos todas aqui em processo evolutivo. Todo mundo, feito eu brinco, né? Tem fã e tem hater no plano espiritual. E aí você começa a evoluir, despertar a consciência, mudar a sua vida, parar de ter pensamento confuso, ter um ânimo positivo, pensamentos que dizem que você é Deus maravilhosa. Cada vez que você passa no espelho, você acha que não vai ter interferência? Por isso que a gente precisa de proteção. Né? Então tem muita interferência, é normal ter interferências. Então a gente vai estar protegida nesse estudo, nesse grande sim, nesse movimento de mudança, e vamos atravessar sorrindo e cantando com a loba, né? A fogueira, se divertindo, dando risada, dizendo não importa o que seja, mas isso acaba aqui, isso termina agora. Né? Não importa se é um medo, se é um padrão ancestral, se eu estou, né, na síndrome do patinho feio, não importa o que é, mas isso acaba aqui, acaba agora. Então, eu quero também que vocês, né, se conectem a esse poder do livro e também terminem o livro, né, com ferramentas terapêuticas para quando vocês forem ler, vocês poderem também se cuidar sozinhas, tá? Então, quem for de banhos, quem for de óleos essenciais, de florais, se quiser também a gente vai conversando, criando ritmo e também eu posso ir passando algumas prescrições, tá? Mais alguma coisa, deuses? Falem, eu quero ouvir vocês, gente. Como foi para vocês receber a chamada? Assim, na hora que leu, que viu o grupo, disse eu vou. O que mais me chamou a atenção foi justamente ler em grupo. Eu já tentei ler sozinha, não fluiu, não foi. Aí na hora que você lançou, eu falei, é agora. Já Ah, tem anos que eu tenho livro, já comprei um para minha filha, e assim, eu falei, gente, tenho que ler, eu preciso, né? E aí agora eu conectei mais ainda. e ela, cadê ela? Tá aqui no grupo também? Não, eu até fiz o convite, mas ela falou que nesse momento ela não consegue. Que se faça. Sempre vai estar aberto. O grupo ele não vai fechar, então os encontros já feitos vão ficar gravados, né? E se alguma deusa no meio do caminho quiser entrar, tudo como deve ser. Eu também não vou tentar controlar isso. Não, você não pode entrar, não. Você só pode entrar se você pegar do começo. Vai ter sempre um grupo começando, vai ter sempre um grupo seguindo. Então, quem quiser entrar depois também será muito bem-vinda. Comigo foi interessante, porque o meu livro, ele estava com uma amiga, já fazia uns 3 anos, 3, 4 anos, e aí fazia uns 2 dias que ela tinha me devolvido. Tu chegou com o estudo. Eu falei, só pode ser um sinal. Aí eu decidi participar, mas eu já li ele acho que umas 2 vezes. E é sempre uma leitura. Alguém comentou até em algum momento que quando a gente lê é diferente. Cada vez que a gente lê é diferente. E isso é muito real, porque a primeira vez que eu li foram alguns contos específicos que me tocaram e me fazia fazer essa pausa, tinha que esperar reverberar.
E na outra vez que eu li, já aqueles contos nem me impactaram tanto, mas outros contos me trouxeram isso. Então, acho que dessa vez já vai ser outros contos, e assim a gente vai. Ah, Julia, que bom, isso mesmo. Eu estou relendo, né, para preparar algumas coisas para vocês e as DNBs, e já chorei várias vezes de tão lindo que eu acho o conceito filosófico, né? Hoje eu tenho uma abordagem muito de um conceito muito maior, e aí ver que uma pessoa parou, estudou, escreveu e chegou a essa conclusão, a esse nível de criação, assim, eu me emocionei várias vezes de Clarice, eu honro você, sabe? De uau. Então, assim, veja, aí eu já sei, tem trecho que eu sei decorado. Tem coisa que eu vou lendo, eu já sei a próxima palavra, porque eu já decorei a frase inteira, assim. Então, eu já li muito esse livro. É meu xodó. E mesmo assim, eu lendo ele de capa a capa, me emocionei. Estou emocionada nesse comecinho de livro. Então, muitas deusas estão participando do grupo, mas algumas realmente já leram. Algumas estão em tratamento comigo, inclusive, que também pediram a leitura, mas é uma nova abordagem, vamos se permitir. Fico muito feliz. E quem já leu, até melhor, porque aí vão virar as monitoras do grupo. Vai, aproveita, ajuda, orienta. Esse grupo também, eu quero, né, aproveitar a palavra de Júlia para falar, não é para a gente só trazer conhecimento sobre o livro. Por quê? Porque quem já leu sabe muito. Então, quando eu falo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, eu não estou ensinando o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu estou compartilhando a minha visão sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, eu não vou ensinar vocês o que é esse livro. O que é La Loba? La Loba é... Não, gente. Cada uma vai escrever no final quem é La Loba. E cada uma vai escrever a sua La Loba. Né? Então, eu não quero me colocar aqui como, sabe, a professora, a instrutora. Não, eu quero que... Sou apenas a pessoa que vai... A anfitriã ali, né? Eu quero conduzir. Né? Eu quero ser esse ponto de convergência. Mas é um livro para todas nós. E muitas de vocês também são terapeutas, tem psicóloga no grupo. Então, né, tem as próprias experiências pessoais. Então, eu quero que todas vocês se sintam completamente, né, autorizadas, validadas, convidadas a expressarem as suas próprias opiniões, às vezes até diferente da minha. Dizer, Aline, eu achei que isso é legal, mas eu não concordo, não. Eu acho que, na verdade, ela quer dizer isso. Porque ele é feito para esse tipo de debate. Ele é feito para provocar. Né? Então, não, é pra gente dizer, não concordo, não acho que é assim, não. Eu acho que a irmã era boa, eu digo, eu acho que a irmã era ruim. E a gente vai discutir e vai dar risada. Eu tenho um ranço profundo das irmãs no conto Barba Azul. Ninguém ajuda ela, rapaz, sabe isso? Então você vai dizer, não, as irmãs também eram vítimas, eram adormecidas. Então a gente vai entrar numa discussão, certo? Então, muito que bom, Júlia, você está no grupo. E todas as vezes que já leram. Mais alguém quer falar? Oi, acho que aqui foi a mesma coisa também. Não lembro como que o livro chegou a mim, mas eu comecei a ler, eu falei, gente, isso aqui é coisa de maluco, não dá para entender nada. E aí eu achei um podcast que acho que chama Talvez Seja Assim. E é exatamente duas amigas que elas leem e a cada, sei lá quanto tempo elas se encontram e elas gravaram um podcast falando. E aí eu fiquei apaixonada, eu ficava escutando quase todo dia o podcast. E foi quando eu consegui interpretar mais. Mas eu nunca terminei de escutar e muito menos de ler. Então eu só li, escutava elas falando, elas dialogando ali o que elas interpretavam. E é bem isso que você comentou, cada uma achava uma coisa. Não acho que ela falou que tem essa interpretação. Não vejo dessa forma. Então cada uma interpreta de uma forma. E eu estou adiando bastante essa leitura. E quando veio ali o chamado, eu falei, agora eu vou, então. Maravilha, muito bom. Já coloca o link desse podcast lá no grupo. Quem se conectar também, né? Pode ser que seja legal. Vou colocar. Elas são ótimas também. Eu lembro da época que você estava nesse podcast, amiga. É verdade. Mais alguém? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com o livro, né? Eu foi no início da minha jornada de autoconhecimento, e aí eu vi alguém falando sobre o livro, e fiquei louca para ler, né? Comprei o livro, e eu acho que eu sou meio masoquista, porque eu fui lendo o livro todo, um atrás do outro, e passei por várias, né, turbulências no processo para integrar isso tudo.
né? Foi bem intensa essa minha jornada de autoconhecimento no início, e acho que o livro também teve, né, impacto nisso, mas foi transformador, né? Foi realmente uma tomada assim, de consciência de tudo que eu precisava ver, né, olhar, e aí depois a gente vai relendo, e hoje eu também uso ele de vez em quando como oráculo, né, eu vou abrindo e vou lendo, e cada vez é diferente, cada vez que a gente também entrava com ele, né, com algum conto lá no Encontro à Lua também, e parece que eu esqueci algumas partes, né, que às vezes a mente também bloqueia, né, aquilo que você não quer ver ou não precisa ver naquele momento, né, ou você não tem né, maturidade para entender, né, e aí depois, quando você relê ele, você fala, opa, tem mais aqui, né, tem mais informação aqui. Então, é sempre maravilhoso. Cada experiência com ele é maravilhosa. Eu conheci o livro através do Encontro à Lua. E eu era doida para ter ele. E aí uma deusa, ela estava vendendo algumas coisas para ir para fora do país. E eu achei que era a oportunidade perfeita de ter o livro, que eu sempre quis ter também. E aí eu adquiri ele. E eu lembro que nos primeiros dias, assim, eu dormia, já dormia abraçada com esse livro, já dormia com ele na minha cabeceira. Li alguns capítulos, mas não cheguei a ler o livro todo. Mas é um livro muito forte, mexe muito comigo também. Ele é um livro que sempre chega nas mãos na hora certa, né? E por muitas vezes a gente tem ele e não lê ou ele fica parado, mas também não é um livro que a gente se desfaz. Quem se desfaz compra outro. E fica nem você lê nem você larga. Ele fica ali, sabe, pulsando, tipo, só para te lembrar que La Loba existe, que existe esse livro. E aí a mulherada, eu tenho deusas que estão no grupo que estão com o livro lacrado, comprou, botou na estante, nem lacre tirou, mas também não se desfaz, não abre, não. Então, ele funciona muito dessa forma e é até engraçado, assim. Eu tenho deusa também que já comprou o livro e quando começou a ler, tinha medo de tocar no livro, ficou com medo, começou a ficar com medo do livro. Esse livro me dá medo. Eu acho até engraçado que agora ele tem uma nova capa, e eu já comprei essa nova edição, que ela é azul, bem desenhada, parece esses livrinhos de romance moderno, sabe? Esses romances teens. E aí ela tem totalmente diferente dessa capa vermelha, dura, sabe? Imponente. Não, não é capa dura para começo de conversa, então é uma capa um pouco mais convidativa, menos assustadora. Né, algumas de vocês até, se eu estivesse em casa eu mostrava, algumas de vocês até acabem comprando dessa. E assim, ele tem muito esse lugar da gente de chegar nas mãos na hora certa, de encontrar numa loja, de repente ele brilha. Você tá ali num sebo, e aí quando você olha, tá ele. Né? É impressionante, é mágico a forma como ele chega nas mãos de cada uma. Meu nome é Kátia, eu ainda não conheço a mãe que eu vou ter a terapia, mas eu tenho... A sua irmã falou do livro e eu não sei nada dele. Nunca ouvi falar, eu moro nos Estados Unidos. Eu até perguntei agora umas amigas, né, americanas, e elas já ouviram falar do livro, mas eu não tinha ouvido. Anyway, eu estou 3 anos estudando, tipo assim, um pouco sem vida, eu não vejo televisão, então, mas eu nunca ouvi falar no livro, nem sei o que tem o livro a oferecer, mas eu estou aqui para aprender. Eu acho que se é uma mudança, que se vai te ajudar no teu espiritual, entendeu? Te ajudar na sua vida, eu acho que estou dentro, entendeu? E aprender com várias mulheres que devem estar buscando o mesmo, se encontrar. Então, estou dentro. E obrigada pela oportunidade. Não sei também o que é a Lua, né, também, mas estou aqui para aprender. Sou terapeuta, behavior terapista, moro nos Estados Unidos. Então, estou aqui para aprender. E estou indo ao Brasil, e aí eu estou indo no Brasil sexta-feira, então eu vou comprar o livro lá. Porque quando eu compro aqui, posso até comprar em inglês, mas demora, sabe? E também eu quero ler na língua de vocês, para, como a gente vai falar em português, aí eu adero lá em português com vocês. Então, eu estou no Brasil e prazer, estamos juntos. Se é para melhorar,
Eu acho que um pouco que eu entendi de vocês aí, eu acho que esse livro também, não sei se eu vou estar falando besteira, mas esse livro eu acho que também depende um pouco da fase que você está passando, né? A fase que você está passando da sua vida, eu acho que quando você lê, você vê ele de outra maneira. Tem algo assim? Pelo que eu entendi, né? Porque você falou que leu ele várias vezes. Eu acho que esse livro tem te oferecer de várias formas, dependendo do momento que você está passando na sua vida. Acho que você vê ele de uma outra maneira, não sei. Entende? Exatamente. Deu para entender que é isso. Então, tamo junto. Obrigado por me aceitar. Ô, Kátia, um prazer. Kátia, a gente está com sessão marcada, mas eu sempre explico o Encontro à Lua no final do atendimento. E aí eu disse, ó, vamos pular umas etapas aqui que vai ter em Clube do Livro, vem. O Encontro à Lua, ele é um grupo terapêutico também, né? Expliquei um pouco antes, né? Vai ficar aqui na gravação. Mas depois eu vou te mandar mais informações, eu vou colocar mais informações no grupo também para quem ainda não é do Encontro à Lua. Eu acho que todo mundo já está no encontro, né? Nós vamos ter o Encontro à Lua daqui a 15 dias também, na Lua cheia. Então, né, vamos aproveitar esse espaço. E aí agora eu quero também saber de vocês para a gente marcar a nossa data, né, do próximo livro, do próximo encontro, do estudo. Né, eu acho que todo mundo já está com o livro, né, pelo que eu sondei de quem está fazendo parte, não tem ninguém que ainda vai comprar, né, já está com o livro. Sim, eu tenho o PDF, eu vou disponibilizar no grupo. Eu tenho o EPUB também, para quem tiver Kindle e quiser me mandar o e-mail do Kindle, eu posso mandar. Tá? Mas também é interessante ter, né, a comprar o livro físico, até por Clarissa mesmo, né, e também para ter, né, para ler, para ter em mãos. Às vezes o PDF é interessante ou o e-book quando você está precisando de algo mais prático, como é o meu caso, que estou viajando, né. Mas eu tenho o meu, inclusive, bem marcado, de tanto levar na mala. E eu quase trouxe, mas eu pretendia retornar logo a Recife e acabei não trazendo. Então, também nos encontraremos em muitos lugares durante esse período, né? Para quem está me conhecendo agora, eu sou nômade digital, por enquanto viajante, porque eu estou com uma casa em Recife, Pernambuco, mas vivo viajando. Então, nesse exato momento, inclusive, eu estou em Pipa, no Rio Grande do Norte, na Praia da Pipa, e acabei não estando com meu livro físico aqui. Mas nós vamos nos encontrar muitas vezes, né? Por aí, nos próximos meses. Então, qual turno... Não entendi bem. Qual é a tua profissão? Desculpa, não entendi. Nômade digital são pessoas que viajam muito sem uma residência fixa. Então, né, como eu atendo online, eu passo... Nômade digital. Nômade digital. Nômade digital. Oh. Aí viajo bastante. Ai, gente, vamos virar nômade digital? Pra gente viajar também? Acabei de pensar. Já vou colocar no meu mapa dos sonhos aqui. Eu também vou virar uma nômade digital, ela tá na praia. Eu tô aqui nesse frio. Oh, gente, vamos pegar essa vibe dela, dessa loba, virar nômade digital, gente. Eu quero. Exatamente. Meu sonho. Exatamente, estou na praia, inclusive. Aqui é uma praia maravilhosa. Mas, enfim, né, todas cada vez mais livres, vamos todas viajar comigo. Ó, que delícia. E eu acho que a gente poderia fazer os encontros durante as semanas à noite, ou vocês preferem no final de semana? Semana. Semana também. Semana, né? Então, o que vocês acham da gente definir durante a semana? Durante a semana, perfeito. Então, vamos fazer, então, introdução e capítulo 1, La Loba, daqui a 15 dias? O que vocês acham? E a gente já faz a primeira cadência, né? Então, a gente vai ter pular próxima. Uma quarta-feira, no dia da lua minguante, dia 12. Pode ser? Sim. Então, 12 de novembro. Na quarta eu não posso. Certo. Vai ser às terças, não? A terça é melhor. Quarta eu tenho estudo, outro estudo. Tá, vocês preferem terça? Pode ser terça para todo mundo? Que tá aqui agora? Sim. Tá, então eu também não quero deixar um dia tão fixo, né? Toda terça, a cada 15 dias. Eu acho que pode ficar um pouco mais flexível, porque tem feriado, eu tenho outros compromissos também. Então, como é longo, né? A gente pode também ir marcando pontual. Então, a gente pode fazer nessa terça, dia 11 de novembro. Portal 1111, inclusive.
Vamos receber La Loba no portal 1111, gente. Vocês estão vendo o acaso aí, que não existe? Os maiores portais do ano, portal numerológico 1111. Então, de 11/11, terça, sempre às 20, tá? Que eu atendo até 18. Então, eu tenho um intervalo para preparar tudo, preparar o espaço, descansar um pouco. E aí a gente retoma às 20. Então, dia 11/11. E aí a gente pode fazer o 2º de novembro na segunda, 24. O que vocês acham? Pode ser segunda? Então, 24. Ups. 24/11. Uma segunda. Por que não colocar um dia fixo também? Como o Encontro à Lua, por exemplo, que não tem dia fixo. Para que todas possam participar. Às vezes não pode num dia, mas pode no outro. Né? Se a gente botar um dia fixo, algumas meninas vão ficar bloqueadas. E nunca vão entrar no ao vivo. Né? Então, 24/11. E deixa eu ver aqui. Então, a gente pode colocar dezembro numa quarta, 3 de dezembro. Pode ser? E aí, quem não puder também, nesse único dia também vai ficar gravado. 3 de dezembro, Graça, amanhã você vai ainda estar em curso? A minha mãe, gente. Você ainda vai estar em curso? Lá em dezembro? Tá sem som. Sim, é estudo de um livro, É outro estudo, né? é outro estudo. Tá, então. Bem, numa quinta. Pode ser, então, quinta, dia 4. 4. Aí você manda no grupo, não é? Tô mandando aqui e vou mandar no grupo. Então, os próximos encontros serão 11, 24 e 4. E aí, quando for no dia 4, a gente define os próximos 3 e vamos trabalhando em tríade. O que vocês acham? Muito bom. Perfeito. Espera que eu acho que ficou perto. 11, 24. Eita, 4 não. 4 é a semana seguinte. E 11 também, então. 11/12. Agora acho que ficou certo. 11, 24. E 11, 24. 11. Pronto. 15, 15. Aí ficou quinzenal. Combinado? Outro aspecto também que eu queria trazer, que já estava esquecendo, é para a gente também ter esse estudo como um momento de estudo, depois o debate, tá? Então, eu tinha pensado também, tipo assim, vir apresentar o conto, apresentar o capítulo, fazer uma palestrinha, e aí depois a gente debater. Só que eu acho mais interessante vocês já terem lido, mesmo que seja aos trancos e barrancos, né? Ler o capítulo. Depois que vocês lerem o primeiro, o segundo, o terceiro capítulo e entenderem a abordagem de Clarice, aí vai ficar fácil. Porque ela segue o mesmo beabá o livro inteiro. Então, depois que você entender, decifrar ali essa linguagem chata dela, aí vai ficar delicioso você ler o restante. Só o começo é que é meio ruinzinho, né? Mas aí depois vai ficar gostoso. Então, a gente lermos juntas, e aí na hora do encontro, a gente vai repassando, página por página, as coisas que a gente marcou, as coisas que a gente leu, as coisas que mais chamaram a atenção, os pontos principais que eu quero trazer. O que vocês acham? Acho que fica mais fluido do que ter uma aula e depois vocês lerem. Como vocês preferem? Pode ser, eu acho que flui melhor mesmo. A gente já Também teve. acho. Pode falar. Desculpa, eu cortei a Tiziana.
Luciana? Eu acho que fica mais fluido, mais, né? A gente lê antes e trocar ideia. Eu acho mais produtivo. Sim, também acho. Dali? Também acho. Pronto, perfeito. Porque eu estava fazendo a pesquisa de mercado e aí eu vi alguns outros grupos fazendo assim, como se fosse uma aula, né? Estudo. Da aula, fez faculdade, a gente tem a aula do professor e estuda em casa o conteúdo. Mas aí eu acho que, né, fica meio engessado. Fica... E também assume muito um lugar de eu explicar para vocês o livro, aí você já vai enviesada, porque você já vai com a minha linguagem, né? Então eu prefiro que vocês sintam na forma como vocês interpretarem, que chame a atenção que chamar, que não entendo o que não entender. Digo, entendi foi nada desse parágrafo, passei direto. E aí a gente vai conversando, vai trazendo consciência e depois a gente debate. Então ficamos combinadas assim, nesses próximos 15 dias, vamos todas ler a introdução e o primeiro capítulo La Lobo, o primeiro conto, na verdade. E aí, no dia 11 de novembro, vamos estar juntinhas, reunidas, conversando sobre esse livro. Se vocês quiserem convidar mais mulheres nesse processo, sejam livres, por favor, convidem. Lembrando que essa mulher precisa estar nos dois grupos, no Encontro à Lua e precisa estar nesse grupo aqui também. E claro que se ela quiser participar dos Encontros à Lua, vai ser uma delícia. Encontro à Lua é outro movimento, né? Muito mais fluido. As deusas aqui que já participam sabem. Então vai ser uma delícia estarmos reunidas nos Encontros à Lua também, certo? Deusas, vocês estão com alguma dúvida? Alguma questão que vocês queiram trazer? Se vierem perguntas depois e quiserem colocar no grupo. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu vou parar a gravação. Muito obrigada a todas as deusas para personalizar. Então, que comece o estudo.